configurações, estrutura de página. Então aqui nessa seção de configurações, a gente vai conseguir definir a estrutura de exibição da página da sua loja virtual e, por exemplo, o tipo de menu. Então a gente vai conseguir visualizar cada um desses modelos. Então agora a gente vai acessar a opção configurações, geral, estrutura de páginas. Então aqui na primeira opção a gente vai configurar o menu vertical, ok? A exibição do menu esquerdo, direito, banner global, banner full e sub full. Então aqui o que seria o menu esquerdo? Seria esse menu vertical do lado esquerdo da página. Do lado direito a gente tem um menu similar. A gente tem esse banner maior que, conforme a gente apresentou no tutorial de banner, é o banner home full. Depois a gente tem um bloco que aparece o banner sub full, que ele aparece entre o menu e a extremidade da página, ok? E o banner global é esse banner que fica logo abaixo do topo da loja, ok? E à medida que você navega nas páginas internas, ele permanece no sentido randômico. Então aqui a gente vai explorar esse grupo agora. Então aqui nesse grupo a gente define se vai ser exibido ou não o menu banner global. Então aqui a gente configura de forma individual. Por exemplo, na página inicial a gente quer que exiba o menu da esquerda e o menu da direita e o banner global. Então eu vou atualizar essa página para a gente visualizar a exibição com os dois menus ativos, ok? Agora que a gente marcou essa opção, a gente não pode esquecer de atualizar o menu. Por quê? Porque o menu ele gera um arquivo físico. Então se você não está utilizando esse menu, esse arquivo fica vazio. Então ele não gera um peso a mais na sua loja virtual. Então agora que a gente marcou essa opção, a gente vai em administração, departamento. Agora na loja virtual a gente atualiza a página. Então agora a gente tem o menu do lado esquerdo e do lado direito. Os menus estão repetidos, por esse motivo que a gente tem a opção de configurar. A gente pode remover, por exemplo, o menu de departamentos do lado direito e deixar só os banners, parceiros, e do outro lado a gente remove essas opções. A gente vai explorar essas configurações agora. Então agora a gente volta e a gente pode alterar essa configuração da mesma forma nas páginas internas. Por exemplo, nas páginas institucionais eu só tenho o menu do lado da direita. Nas páginas de departamento eu tenho da direita e da esquerda. Então eu vou remover aqui das páginas internas o menu da esquerda e da direita e vou salvar. Então agora a gente acessando a loja virtual na página de departamento, a gente não tem o menu da direita e nem da esquerda. Vamos ver como ficou. Então aqui a gente exibe 5 produtos por linha, está no automático, então a gente não tem o menu da esquerda e da direita. Então isso faz com que você consiga ter a sua loja diferente da concorrência. Então você pode ter o menu de um lado, você pode ter dos dois lados, você pode não ter nenhum dos dois. E você não tem desses menus, por exemplo, você deixa a navegação tudo no menu horizontal ou na busca, ok? Então são possibilidades que são fáceis de você testar. Então você pode remover, atualiza, vai lá, gera o departamento, ele vai gerar o menu novo e você consegue visualizar como que isso vai funcionar, ok? E o mesmo a gente consegue fazer para as páginas de produto. Então na página detalhes do produto, nesse caso a gente removeu. Quando a gente remove o menu da esquerda da página detalhes do produto, por exemplo, a gente consegue exibir uma foto muito maior, a gente consegue dar uma ênfase maior no produto. Eu particularmente gosto muito dessa opção, então você pode testar como menu, como vem padrão na sua loja, ou pode remover e testar, ok? Então esse é o grupo do menu vertical das configurações de exibição. Agora a gente consegue configurar quais opções aparecem dentro do menu. Por exemplo, eu vou ativar novamente na página inicial o menu do lado direito e do esquerdo. Então aqui a gente observa que os dois menus estão iguais, certo? Então eu vou configurar primeiro o menu vertical da direita.
Então eu tenho o esquerdo e o direito. Vamos configurar primeiro o menu da direita. Então aqui eu consigo visualizar quais opções estão ativas. Então nesse caso estão todos ativos. Veja, os departamentos, parceiro, banner, destaque, mais vendido, marca, tamanho, cores. Como a gente pode ver aqui, ó, departamentos, marca, destaques, estão todos ativos. Então a gente vai dividir essas opções. Então aqui no menu da esquerda a gente vai inativar departamentos, parceiros, vou deixar o banner, vou deixar o destaque e newsletter vou deixar inativo e vou deixar inativo, ok? Vou salvar essas opções. Agora eu vou configurar o menu do lado esquerdo. Então aqui vamos deixar departamento ativo, parceiro vou deixar inativo, 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 marcas vou deixar ativo desse lado, tamanhos não, cores não, newsletter sim, ok? Faixa de preço não. Vou atualizar esse menu. Agora a gente vai na loja virtual para verificar como ficou. Então aqui do lado esquerdo a gente tem os departamentos, ok? O bloco de newsletter. E do lado direito a gente tem os banners, pesquise por marca, destaque e mais vendidos. Então a gente consegue configurar o menu da forma que a gente quiser, através da área administrativa, ok? Lembrando que mudou a configuração, vai na área do departamento e atualiza a página, gerando o arquivo novamente. Então aqui a gente configura quais itens vão aparecer no menu, ok? Então agora a gente vai verificar as configurações de menu. Esse item é bem interessante. Então aqui a gente consegue configurar o menu vertical e a gente tem bastante opção. A gente pode configurar o menu da home de uma forma. A gente tem 10 configurações do menu da home. Depois a gente tem as mesmas 10 configurações. Depois a gente tem mais 10 configurações para os menus que aparecem nos departamentos, ok? Depois as configurações são as mesmas, então a gente vai testar no menu do departamento, porque no menu do departamento a gente tem mais algumas configurações. Depois a gente tem mais 10 configurações para a página de detalhes do produto. Depois para as demais páginas, páginas institucionais, quem somos, também tem mais 10 configurações, ok? Então essas configurações que tem na home, eu vou testar uma de cada vez e a gente vai conseguir visualizar como que ela funciona. Agora a gente vai verificar as configurações que são individuais. No caso da página home, a gente consegue, por exemplo, você pode ter 30 seções, mas você quer que na home apareçam 5 seções. Você pode ter dentro de cada seção 50 categorias, então você vai determinar que só vai exibir 5 categorias. O mesmo com subcategorias e grade. E no grupo de baixo, a gente tem um tipo de menu que ao clicar, ele expande na vertical as demais categorias. Então a gente tem a opção aqui de ao clicar, ele expande esse menu, ok? Ou ele executa e vai para a página do departamento. Então você consegue configurar a ação desse tipo de menu. Agora dentro do grupo de departamentos, a gente tem outras configurações. A gente vai testar isso aqui na prática. Então a exibição, exibir departamento respectiva seção. Por exemplo, você pode, quando entrar numa seção, ele mostrar o menu completo com todas as seções, ou você pode mostrar só o menu de eletrônicos, por exemplo, ok? Ou você pode mostrar só as seções respectivas da seção clicada. Então você pode configurar e testar na loja como ficou. Então, como nessas outras opções eles vão se repetir um pouco, então a gente vai focar aqui no menu da página de departamentos. Então, primeiro eu vou configurar para mostrar o menu completo. Vou atualizar as informações. Vamos lá aqui na página de departamentos, ok? Então é lá no menu administração, departamentos. Vou até o final da página, atualizo o arquivo físico.
Então mudei configuração, gero o arquivo novamente, ok? Então vamos visualizar na loja como que ficou essa configuração. Vamos acessar um departamento específico. Então aqui eu vou clicar em um departamento. Então agora a gente vai verificar nesse departamento que a gente acessou, eletrônicos, a gente configurou para ele mostrar o menu completo, ok? Então aqui do lado esquerdo a gente tem um menu, veja, com todas as seções. Então a gente pode alterar essa configuração. Então a gente, voltando aqui na área administrativa, a gente vai mudar a configuração do menu vertical. Do grupo departamentos, ok? Então aqui eu coloquei para exibir o menu completo. Então eu vou exibir agora a segunda opção. Exibir departamento respectivo à seção clicada. Então vamos salvar essa opção. A gente atualiza o departamento. E a gente vê na loja como ficou. A gente atualiza a página. E vamos visualizar a exibição do menu respectivo ao departamento. Então a gente acessa agora um departamento. Vamos acessar o departamento esportes. Então a gente tem um menu agora somente com o departamento com a seção esportes, ok? Então agora a gente pode testar um outro tipo de configuração. Agora a gente vai mudar aqui o tipo de menu para testar uma outra configuração. A gente abre o departamento e marca. Aqui, clica, expandir e marcar. Vamos salvar essa informação. Então, essa configuração que nós marcamos, ele abre o menu e marca, ok? Eu vou clicar em aventura, ele marcou onde está e não redirecionou a página, ok? Agora eu tenho uma outra configuração. Então, eu tenho uma outra configuração agora, aqui no grupo de departamentos, que abre o departamento e marca. Então quando eu clicar, ao invés de só abrir o menu, ele vai para a página respectiva, ok? Então aqui a gente vai clicar na mesma opção, aventura. Veja, ele atualizou a página, está marcado o menu, ok? O mesmo se eu clicar em futebol. O menu ficou marcado, só que ele foi para a página futebol. Então você tem bastante flexibilidade na configuração do seu menu. Só aqui nesse bloquinho a gente testou algumas opções de exibir o menu completo, exibir ele respectivo à seção clicada. Eu vou deixar esse marcado. A gente, caso esteja utilizando um menu que expande, a gente tem a opção de só expandir, ou de expandir e deixar marcado, ou de redirecionar. Agora a gente vai testar cada uma das opções. Então esse primeiro menu, ele é visível só o primeiro nível da seção. Então aqui, para a gente conseguir testar o primeiro nível, a gente vai precisar testar na página inicial, na home, porque é o menu que mostra as seções. Aquele outro menu a gente está filtrando já pelo departamento, ok? Então vamos marcar essa opção e vamos acessar a página inicial. Então aqui na página inicial a gente pode observar que a gente só visualiza a seção. Então a gente passa o mouse, mesmo se a gente clicar, ele vai para a página, mas ele não executa nenhuma alteração. Por quê? Porque esse é um menu simples, ele só é visível a primeira seção e os demais ele fica oculto. Então aqui nesse menu 2 ele vai exibir a seção e se eu clicar na seção ele vai mostrar os próximos níveis. Vamos testar ele aqui na página inicial.
agora a gente acessa novamente a página inicial. Então a gente tem aquele menu. E eu vou clicar numa seção, por exemplo, Esportes. Então ele abre o menu aqui nessa página. Então aqui na página inicial, a gente vai clicar em uma seção e ele vai expandir, sem carregar a página, ok? Mantendo na página inicial. Então agora a gente vai testar outra configuração de menu. Então essa opção ele fica apenas visível a seção e as outras opções aparecem ao passar o mouse. Vamos fazer esse exemplo, ok? E agora vamos visualizar esse menu. Então aqui, ó, à medida que eu vou passando o mouse, ele vai expandindo. Então as demais configurações funcionam da mesma forma. Você exibe o primeiro nível, exibe o segundo, o terceiro. Você mostra ao passar o mouse ou mostra ao clicar. Vamos configurar mais um exemplo aqui, aí a gente tem uma visão mais real. Vamos configurar mais um exemplo aqui, a gente já consegue ter uma noção geral de como vai funcionar. Eu vou configurar esse menu. Vou gerar esse menu novamente. Então a gente acessando aqui a seção de automóveis, por exemplo, a gente pode verificar que ele mostra a categoria Fiat, compactos, médios, sedã. Então ele mostra os 3 níveis. Se a gente tivesse mais um subnível, ao passar o mouse ele seria exibido. Então assim você consegue criar para cada tipo de menu até 10 configurações. Ok? Então essas são as configurações do menu vertical. Então você consegue diferenciar o menu da página inicial, da página detalhes, da página de departamento, das páginas internas, e cada um tem 10 configurações, ok? O mesmo acontece para o menu horizontal. Então aqui na sua loja virtual a gente tem esse menu horizontal. Então quando a gente passa o mouse, ele mostra as categorias, ok? Então a gente pode configurar para essa categoria ser exibida ou não. A gente pode configurar para ele exibir níveis. Quando a gente passa o mouse, ele vai mostrar a categoria e a subcategoria, ou a gente pode inativar. Então a configuração fica aqui, ó. Se a gente remover grade ou subcategoria, então a gente só funciona quando passa o mouse na seção e na categoria. Então se você remover categoria, por exemplo, você vai passar o mouse aqui no menu e ele não vai ter ação nenhuma. Você pode clicar e ir para a respectiva seção. Agora, se você remover seção, esse menu ele não vai fazer parte mais do topo da sua loja. Então essas são as configurações do menu horizontal. A gente tem a opção de banner. A gente pode configurar a exibição de banner na loja virtual. A gente tem um tutorial específico de banner, onde a gente mostra cada modelo, como ele funciona e como ele exibe. Então aqui nós vamos explicar sobre exibição e dimensão, ok? Então, essa primeira opção, você determina se o banner ele vai ser em flash, que é um banner animado, com animação. Ele sobe um arquivo tipo SWF, ou um banner no tipo jQuery. Esse jQuery ele é uma opção interessante, que ele funciona em tablets e celulares. Então, você vai subir imagens estáticas. Esse exemplo que a gente tem aqui na página inicial da loja é um banner em jQuery, por exemplo. Então ele faz a transição automática, como a gente pode observar. A gente tem 11 peças, são peças estáticas e o sistema tem uma transição. Então a cada transição ele faz um efeito diferente. E se você acessar em um tablet, ele vai funcionar normalmente. Então a gente tem o bloco de slides na página inicial. Então a gente ativando, ele vai funcionar da seguinte forma. Então aqui na página inicial da sua loja, logo abaixo dos banners, ele vai exibir alguns produtos em destaque. Por exemplo, ele mostra 3 produtos em promoção, ele mostra 3 produtos mais vendidos e os lançamentos, ok? Então esse é o bloco slide que você pode ativar nesse local e ele vai ser exibido na página inicial da loja. Então aqui a gente pode exibir também marcas no topo da loja ou no rodapé. Vamos ativar as duas e verificar como que fica na loja virtual.
Então aqui, por exemplo, a gente configurou para exibir as marcas no topo. Então a gente configurou uma quantidade, por exemplo, de 4 linhas com 6 produtos, ok? Então logo abaixo do banner ele exibe a marca. Se você clicar, ou ele vai para o link que você determinou, ou ele vai mostrar os produtos relacionados a essa marca. O mesmo você pode fazer no rodapé da loja. Você pode exibir as marcas no rodapé. Pode ser no menu, no topo ou no rodapé, ok? Então essa configuração tem essa finalidade. Agora você pode determinar o tamanho do banner. Você pode ter um banner na página inicial com uma altura maior, por exemplo, no banner global, no banner da home. Então você adiciona um banner com uma altura maior ou a largura. A largura, o ideal é utilizar de acordo com a largura da página que foi definida, ok? Agora a altura você tem flexibilidade. Então aqui é a página de configurações. Então você especificando o tamanho, se ele vai exibir ou não, aí você vai exibir o banner lá na área de administração banner. Então, às vezes você pode colocar um banner e ele não está exibindo na loja, porque ele não está ativo lá em configurações, ok? Então aqui a gente finaliza o grupo de exibição de banner. Agora a gente vai verificar ordens e exibição. Na loja virtual você consegue determinar a sequência de exibição dos dados. Por exemplo, na página inicial, você pode determinar que os produtos serão exibidos por ordem de nome. Então, o cliente tem a opção na página de produto de alterar a ordem, mas o padrão ele entra pelo nome. Você pode determinar se é ascendente, se é descendente. Na página inicial, você pode deixar, por exemplo, a exibição dos produtos de forma randômica. O mesmo nos menus, ok? Então, você consegue alterar essa ordem de exibição. Então, isso dá flexibilidade e você cria diferencial em relação às lojas do concorrente. Então, você pode criar um menu numa ordem fixa. Então, lá na seção, você vai determinar quem é o 1, o 2 e o 3. Aí, aqui na seção, você vai pedir para ele seguir a ordem, o campo ordem que você informou, ok? Clicou em alterar, gerou o menu, ele já atualiza as informações. Então, agora a gente vai configurar a página Fale Conosco. Então aqui na página Fale Conosco, a gente consegue configurar a exibição dos blocos. Por exemplo, aqui a gente tem o primeiro bloco. Na página, a gente acessando a página Fale Conosco da loja virtual. Veja, a gente tem um bloco com alguns links, o antes da compra, durante. Esse conteúdo é todo dinâmico, você pode alterar. E você tem outras opções, como o bloco de acompanhamento, os campos no formulário, a página de entre em contato e o mapa. Então aqui nessa página você consegue determinar o conteúdo desses blocos, esse bloco que a gente está visualizando aqui, o título e o conteúdo, ok? Você consegue determinar se ele vai ser exibido ou não. Logo abaixo você configura o conteúdo aqui desse lado. Então do bloco entre em contato, do endereço, você configura nesse bloco. O título da barra também. O mapa, você pode fazer o upload de uma imagem e colocar um link. Você acessa o Google Maps, por exemplo, cria uma URL curta e adiciona aqui. Então a pessoa que acessar e clicar nesse mapa, ele vai para o Google Maps, ok? E você pode definir quais campos você quer que seja exibido no formulário. Então, por padrão, ele vem todos os campos marcados. Agora, se você não vai trabalhar com empresas, por exemplo, você pode desmarcar esse campo. Atualizando, a página já é gerada, ok? E o último grupo que a gente tem é o grupo rodapé. Aqui nesse grupo a gente determina quais são as linhas que serão exibidas no rodapé da loja. Então eu vou inativar todas, ok? Vou inativar todas. Vamos salvar. E vamos até o rodapé da loja. Então aqui no rodapé não temos nenhuma informação, só o logo da HiCommerce, ok? E do parceiro. Então a gente pode voltar agora aqui na configuração e a gente pode começar a ativar os blocos. Por exemplo, eu vou ativar a busca, vou ativar o menu institucional, exibição de selos e endereço e vou salvar.
A gente atualizando agora o rodapé, a gente aparece a busca, os menus, ok? Os selos e o bloco de endereço. Então, a gente pode exibir outras opções, por exemplo, aqui ó, a gente não tem os selos de pagamento, ok? Então, a gente volta aqui, exibe os selos de pagamento, selos de segurança e dados da empresa. Vamos atualizar as informações. Então, a gente acessa a loja. Agora a gente já tem forma de pagamento, nome da empresa e o bloco de newsletter. Então você consegue modelar a estrutura de acordo com a sua necessidade. Então você não consegue alterar via gerenciador de design, por exemplo, a estrutura da loja, mas você tem várias configurações que consegue fazer essa alteração muito simples e fácil de você testar. Então aqui a gente finaliza a estrutura de páginas.